Quero de coração agradecer mais uma vez e cumprimentar aqui o Bispo Ides, Pastor Itamar, pela a confiança de nos convidar para estar aqui participando, da Escola Dominical e compartilhando com os irmãos esse assunto tão importante. Nós louvamos a Deus por esse privilégio, essa oportunidade. Depois da Covid, tem uma sequela que me acompanha ainda até hoje. A voz não é a mesma, E eu tenho procurado corrigir, já fui ao médico, mas fiquei com lesões nas cordas vocais, mas mesmo assim, vamos continuar fazendo o que Deus nos mandou fazer. Quero também nesse momento dizer aos irmãos que hoje é um dia triste para nós que perdemos o nosso amigo, irmão, filho na fé, pastor Nilson, que é o secretário de missões do campo do setor Pedro Ludovico, vai ser sepultado agora às 11 horas, Muito triste. E nós lamentamos, mas a vontade de Deus certamente foi feita na vida dele, Não temos controle sobre essa situação. Nós temos também o meu cunhado, irmão da Beth, já há dias está internado aqui em Goiânia, a esposa, mas graças a Deus estão se recuperando. Estiveram muito mal, mas estão recuperando. Que a gente continue orando, por essas pessoas que precisam tanto da nossa intercessão. Deus nos guarde. Meus irmãos, nós temos um assunto muito interessante. É um assunto que faz parte do grupo de doutrinas fundamentais da igreja. Santificação é uma das principais doutrinas da nossa igreja e hoje nós vamos estar falando sobre a santidade de Deus. Santidade de Deus. E pelo menos 3 verdades terão que ficar fixadas na nossa mente quando terminarmos esse comentário. A primeira delas é mostrar a qualidade e a virtude de ser santo. Quanto é importante ser santo. Durante essa lição nós vamos mostrar o quanto isso é importante para todos nós. Segunda verdade é aprender que Deus nunca admitiu e jamais admitirá mistura no meio do seu povo. A palavra santidade significa separado. Deus é um Deus separado porque é santo. Separado do homem porque ele é o Criador. E nós somos a criatura. Então a criatura é sempre inferior ao Criador. O Criador é maior do que a criatura. Sempre será. Então Deus é superior a toda a sua obra criada, especialmente o homem. Então, Deus é um Deus santo, puro. Nós vamos ver aqui alguns conceitos de santidade na sequência. Terceira verdade que tem que ficar fixado na nossa mente é que a santificação precisa ser buscada. Santificação não é algo que vem para a nossa vida automaticamente. A santificação é um dos aspectos da nossa salvação. Nós somos justificados, estamos sendo santificados e no futuro seremos glorificados. A santificação é um processo contínuo, permanente, diário. Eu sempre digo que a santificação para a nossa vida é igual à roupa que você veste. Você veste, está limpinha, está cheirosa, mas amanhã tem que lavar de novo. É igual à casa que você usa. Todo dia você faz uma faxina.
mas no dia seguinte tem que faxinar de novo. Assim é a nossa vida de santificação. Nós temos que estar faxinando todos os dias. E é por isso que a gente tem que vir à igreja, porque diz o salmista no Salmo 27, aqui a gente contempla a beleza do Senhor, a glória do Senhor. Aqui a gente aprende no seu santuário. E aqui também nós somos protegidos e guardados no dia da adversidade. E é por isso que lemos a palavra, porque a palavra também é um agente de santificação. E é por isso que buscamos a plenitude do Espírito Santo, porque o Espírito Santo também é um agente de santificação. E vamos ver na sequência aqui outros meios de santificação. Então a santificação precisa ser buscada. Lá em Hebreus 12, 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É condição única para se ver a Deus. Mas, dando sequência aqui, o nosso assunto, o comentador já coloca aí, conceituando, usando o Manual de Teologia Sistemática Pentecostal, pastor Ezequiel Soares, ele coloca aí que Deus é absolutamente santo. Sua santidade é infinita e imutável. Não tem limite e nem muda. A santidade está em Deus e deve estar também nos seus seguidores. Santidade é um dos atributos de Deus que Ele compartilha conosco. Tem alguns atributos que não são comunicáveis ao homem, como a onisciência, a onipotência de Deus, a onipresença, são atributos exclusivos de Deus, a eternidade e outros atributos que só Deus é detentor. Mas existem outros atributos que Deus compartilha, como a santidade. Deus é santo e Ele quer que os seus seguidores sejam santos. O versículo que lemos aí, de Pedro, 1 de Pedro 1,16, diz: sede santo porque Deus é santo. Quando a gente lê lá em Amós 3:3, ele diz: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Eis aí o motivo por que nós devemos ser santos. Se quisermos andar com Deus, temos que ser santo. João diz que aquele que diz estar nele, se referindo a Jesus, deve andar como ele andou. Aí está o grande segredo. O grande problema que Jesus tinha com os escribas e fariseus é porque eles eram apenas religiosos. Jesus diz: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? E essa hipocrisia da religião, Deus ainda hoje abomina. A Bíblia diz lá no Salmo 101, que os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra, para que estejam com Ele. O que anda num caminho reto, esse me seguirá. Mas o que usa de engano, não permanecerá na casa do Senhor. Ou seja, Deus não aceita a hipocrisia religiosa, o fingimento, a aparência, a simulação de que somos santos. Jesus coloca que a vida cristã é uma vida de legalidade, ou é ou não é. Jesus diz: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é comigo, é contra mim. Lá em Apocalipse diz: quem é santo, seja cada vez mais santo. Mas quem é impuro, termine de sujar cada vez mais. Porque Deus não admite meio termo. Lá em Apocalipse capítulo 3, escrevendo à igreja de Laodiceia, Jesus diz: oxalá seja quente ou frio, porque morno vomitar-te-ei da minha boca. Deus não aceita o meio termo, ou é
ou não é. Amém? É fácil? Não é, mas é o que é correto, né? Então Deus exige santidade dos seus seguidores, porque Deus é santo na sua essência, no seu caráter, na sua natureza. Deus não apenas detém a santidade, Ele é a própria santidade. Amém, irmãos? O ponto de número 1.1, diz aí que Deus é perfeito. Deus é perfeito. Perfeito por quê? Porque Ele nunca errou, nunca erra e jamais errará. Deus nunca falha, por isso Ele é perfeito. E santidade é a pureza perfeita de Deus, que não tem mancha, não tem pecado. Santidade é o verdadeiro caráter de Deus. Eu sempre digo, todo mundo quer ter uma boa reputação. É verdade ou não é? A Bíblia diz que o bom nome, pastor Samuel, é melhor do que o melhor perfume. Cheira mais, né? É muito mais agradável do que o melhor perfume. Todo mundo quer ter um bom nome. Alguém disse o seguinte: cuida do seu caráter e Deus cuidará da sua reputação. Quando nós cuidamos do nosso caráter, Deus cuida do seu nome, da sua reputação. Não importa o que digam de você. Não importa a mancha que tentem lhe imputar. Não importa o que as pessoas usem para lhe qualificar como alguém sem caráter. Seu caráter vai prevalecer. Seu caráter vai prevalecer. Quando você anda na verdade, é como diz lá o versículo de João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque a verdade sempre vai prevalecer sobre a mentira e sobre o engano. Por isso que a palavra de Deus é poderosa, porque ela é a verdade. Paulo diz lá em Romanos, ele diz: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois o grego. Então a palavra de Deus é verdade. Quando nós falamos, a palavra de Deus, ela opera mudança e transformação no coração do pecador. Até para aconselhar os nossos filhos, quando nós usamos nossa própria autoridade, às vezes não surte muito efeito. Mas se você usar a palavra de Deus, você vai ver mudanças, porque ela é poderosa, ela é a verdade. Então, Deus é santo na sua essência, no seu caráter. A santidade de Deus é infinita, é inigualável. Deus é perfeito. Santidade é a pureza de Deus. Não tem mancha, não tem pecado. Santidade é o verdadeiro caráter de Deus. E quem quiser aproximar de Deus, precisa afastar-se do pecado. É aqui que está o segredo da nossa vida cristã. Você quer ser vitorioso a vida toda? Você quer ser um vencedor a vida toda? Afaste-se cada vez mais do pecado. Quanto mais você afastar do pecado, mais perto de Deus você ficará. Quanto mais você se envolver no pecado, mais longe de Deus você vai ficar. E uma pessoa que se envolve no pecado, ela perde a comunhão com Deus. E nada pior na vida de um ser humano do que perder a comunhão com Deus. A Bíblia diz que Saul perdeu a comunhão com Deus. Quando ele perdeu, um espírito maligno apoderou-se dele. Porque quando Deus está ausente na nossa vida, abre-se uma brecha para Satanás. Jesus diz que uma pessoa que se converte é como uma casa limpa
ocupada. Mas uma pessoa, quando se desvia, é como uma casa limpa, mas desocupada. Aí, quando uma pessoa se desvia, a casa está limpa, desocupada, volta 7 espíritos pior do que o primeiro. E o último estado dessa pessoa é pior do que o primeiro. Eis aí as consequências trágicas e às vezes até de duração eterna do pecado na vida de uma pessoa. Por isso que ninguém pode brincar com o pecado. Não se pode facilitar com ações pecaminosas, porque corremos o risco de perder a comunhão com Deus. Perdendo a comunhão com Deus, ficaremos desprotegidos de Deus. Ficando desprotegidos de Deus, estaremos vulneráveis aos ataques de Satanás. Por isso que Paulo diz lá, em Efésios capítulo 6, versículo 10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que possais resistir firme nos dias maus. Então só com Deus nós vamos poder vencer. Sansão arrancava portões, Sansão matava filisteus, 1000 homens com uma caveira de jumento. Sansão fez proezas enquanto tinha comunhão com Deus. Enquanto ele não revelou o segredo da sua força, ele era forte, ele era poderoso, ele era autêntico. O dia, e ele foi flertando com o pecado, como muita gente faz. Ele foi aos poucos se contaminando, se relacionando com prostitutas, com mulheres de vida totalmente demoníaca, que buscavam a sua própria morte, como Dalila. Sansão estava cego. A Bíblia diz que o Deus desse século cega o entendimento das pessoas. Sansão estava cego pelos desejos sexuais. Foi enganado, foi envolvido, perdeu a comunhão com Deus. O dia que ele perdeu a comunhão com Deus, que Dalila disse, os filisteus vêm sobre ti, ele disse, sairei como das outras vezes. Estava enganado, tinha perdido a força de Deus, tinha perdido a comunhão com Deus. Tem muita gente perdendo a comunhão com Deus e pensando que ainda vai ser vitorioso a si mesmo. Pensando, sairei ainda, vou vencer ainda, vou dar a volta por cima ainda, vou resolver o meu problema, vou pregar do mesmo jeito que eu pregava, vou cantar do mesmo jeito que eu cantava, vou operar milagres do mesmo jeito. Engana-se. Nós só temos força quando temos comunhão com Deus. A nossa maior necessidade não é dinheiro, não é fama, não é nome, não é prestígio. A nossa maior necessidade é comunhão com Deus. Se temos comunhão com Deus, meu irmão, você está com tudo. Nada pode contra você, se Deus é por você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí está o segredo. Então, quem quiser aproximar-se de Deus, precisa afastar-se de toda a contaminação, de toda a impureza. Tiago diz que esse primeiro passo, não é Deus que dá, somos nós que temos que dar. Tiago diz, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Porque não é Deus que se afasta de nós, é nós que nos afastamos dEle. Então, se a decisão de afastar foi nossa, a decisão de voltar para Deus também tem que ser nossa. Se lembra da parábola do filho pródigo? Capítulo 15 de Lucas, ali nós temos os 3 perdidos e achados. A ovelha perdeu por conta própria. A dracma perdeu por descuido da dona. O filho pródigo se perdeu por decisão própria. Saí, vou para o mundo, vou. Só que o dia que ele caiu em si, as mesmas decisões, se você ver na Bíblia, ele tomou ali, parece que 7 decisões para sair. Para voltar, ele tomou 7 de novo. Ele tornou a repetir as decisões que ele tomou para sair, ele teve que tomar para voltar. Porque foi ele que saiu, não foi o pai que expulsou, foi ele que saiu. Então ele
teve que percorrer o caminho de volta. Assim é com todos nós. Amém, irmãos? Então, Deus é absolutamente isento de pecado. É o ponto 2. 1.2. Deus é absolutamente isento de pecado. Disso nós sabemos. Não precisa nem comentar muito. Aliás, aqui em Efésios, capítulo 1, versículo 4, diz que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo para ser santo nele. Nós fomos chamados para ser santos. Lá em 1 de Pedro, capítulo 2 e 9, diz: vós sois geração eleita, sacerdócio real, povo santo, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Fomos chamados para esse propósito. Então Deus é absolutamente santo e isento de pecado. E a santidade de Deus exige que Ele julgue o pecado. Aqui tem uma verdade que deve ser sempre lembrada. Deus perdoa o pecado, mas as consequências nós temos que pagar. Se lembra de Davi? Quando Natã chegou para ele e contou aquela história da ovelha, do homem que matou a ovelha do vizinho, Davi ficou indignado e disse: esse homem é digno de morte, pela ovelha deve pagar 4 vezes. Natã disse: esse homem é você. Irmão, que coisa, né? Que tapa na consciência. Como a gente é apressado para julgar os outros. Como a gente gosta de condenar os outros. Mas quando Davi se viu no aperto, ele começou já a confessar: pequei. Aí o que Natã disse? Natã disse: olha, Deus é misericordioso, você não vai morrer. Você decretou a sua condenação, mas você não vai morrer, porque você vai ter que pagar o preço do seu pecado. Você fez isso às ocultas, mas Deus vai fazer com que você pague isso à luz do sol. O mal, Deus vai cobrar da sua própria casa. Triste, não é? Triste. Mas Deus perdoou Davi. E Davi continuou sendo o homem segundo o coração de Deus. É interessante, pastor Eliseu. Você vai ver Abraão pecando, você vai ver Jacó pecando, você vai ver os filhos de Jacó pecando, você vai ver Davi pecando, e a Bíblia diz que nós vamos assentar no céu com Abraão, Isaac e Jacó. Isso porque Deus é misericordioso, Deus perdoa. Porque todos eles pagaram o preço aqui, o preço tem que ser pago aqui, para lá nós não podemos levar nada. Temos que ir para lá limpo, salvo. Então, irmão, não se deve levar nada para acertar na eternidade. Tudo que tem que ser acertado é aqui. Confessar é aqui, humilhar é aqui, pedir perdão é aqui, perdoar é aqui, mudar de vida é aqui, acertar com Deus é aqui. Tudo é aqui, porque lá não adianta. Passou para lá, aí não tem como mudar nada. A mudança tem que ser aqui. Por isso é que nós vamos ver na sequência que Deus usa a disciplina para nos santificar. Porque a disciplina nos faz mudar de atitudes. Amém? E aí nós encontramos aqui Deus resolvendo o problema do nosso pecado. Você imaginou se todos nós tivéssemos que pagar pelos erros que já fizemos no passado? O que seria de nós? Como seria a nossa vida? Pastor Lincoln, imagine se Deus fosse cobrar tudo de nós, que já fizemos de errado no passado. Mas Deus é tão bom, tão misericordioso, que enviou o seu Filho e pagou o preço por nós. E aí lá em Romanos 8 está escrito: nenhuma condenação existe para quem está em Cristo Jesus. Você aceitou Jesus? Então pronto, acabou. Foi prescrita a sua condenação.
A promissória que nos era contrária, Jesus rasgou na cruz. Agora tem uma coisa, quando Jesus perdoa a mulher adúltera, ele diz, ninguém te condenou? Não, ele diz, nem eu te condeno, mas vai e não peques mais. Essa insinuação que você pode ser crente e continuar pecando, irmão, isso é um purgatório evangélico, cuidado com isso. Jesus falou, vai e não peques mais. Amém, irmãos? Qual é o lucro que nós temos de aceitar Jesus e continuar pecando? Paulo diz, não reine mais em vossos corpos mortais o pecado. Acabou. Aceitou Jesus, o pecado não reina mais. Jesus já nos perdoou e nós temos que continuar perdoado, livre, liberto, para a honra e glória do nome do Senhor. Você se lembra que quando Jesus estava na cruz, ele bradou dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Por que Deus virou o rosto do seu filho naquela hora? Porque ele assumiu a nossa culpa, ele assumiu os nossos pecados. Ele estava coberto das nossas culpas, e Deus não suporta o pecado, não tolera o pecado, especialmente na vida do seu filho, puro, imaculado, que não devia nada, assumiu a culpa de toda a humanidade, inclusive a nossa, porque o sacrifício de Jesus foi para o passado, presente e futuro, para todo aquele que nele crê. Não foi só para a gente daquela época. Deus não suportou ver o seu filho coberto dos nossos pecados, mas ali estava a nossa vitória. Quando Jesus bradou dizendo, está consumado, irmão, a nossa escravidão foi abolida. Continua escravo quem quiser, porque daquele dia em diante nós temos direito à liberdade. O sacrifício de Jesus quebrou toda a maldição do pecado na nossa vida, todo o domínio de Satanás na nossa vida, toda a legalidade foi quebrada. E se nós não der lugar ao diabo, como disse Paulo, não deis lugar ao diabo, nós vamos continuar vitoriosos. Amém, irmãos? Então a santidade, Deus exige que julgue o pecado, e o nosso pecado foi julgado na cruz do Calvário. Por isso é bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve, aquele que guarda a palavra dessa profecia. E nós temos agora o ponto 2, santidade, a beleza da glória de Deus. Esse ponto é maravilhoso. Santidade, a beleza da glória de Deus. Isso aqui é importante, irmãos. Esse versículo de Êxodo 15 e versículo 11, ele faz parte do cântico de Moisés. Quando atravessaram o Mar Vermelho, Moisés cantou do outro lado com o povo. E Moisés comemora dizendo, ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, obrando maravilhas? Por que Moisés falou isso? Moisés estava saindo do Egito, libertando o povo de Israel. No Egito, Deus havia provado para Faraó que ele era o único Deus verdadeiro. Quando Moisés foi ter com Faraó e disse para Faraó que Deus aparecera a ele lá no deserto e mandou libertar Israel, que Faraó disse, quem é o Senhor? Quem é o Senhor para que eu deixe ir Israel? Deus disse, Moisés, fica tranquilo, eu vou provar para ele quem eu sou. Eu vou provar para ele, eu vou mandar pragas e eu mesmo vou endurecer o coração dele para me mandar outra. Vou provar para ele que eu sou Deus. Aí Moisés opera o primeiro milagre. Águas transformam em sangue. Vai os magos de Faraó e faz a mesma coisa. Faraó endureceu o coração.
Pois se Deus seu é igual ao meu. Se o Deus seu faz água transformar em sangue, o meu também faz. Aí vem a segunda praga, a praga das rãs. Moisés faz as águas produzir rãs. Os magos de Faraó fizeram a mesma coisa. Faraó endureceu o coração. Se o seu Deus produz rã, o meu também produz. Então nós somos iguais. Aí Moisés executa o terceiro juízo, a praga dos piolhos. Os magos tentaram e não conseguiram. Porque as ações de Satanás são limitadas. O nosso Deus é infinito em poder. Satanás tem poder, mas Deus tem todo o poder. O poder de Satanás é limitado, o de Deus não tem limite. Quando os magos tentaram fazer o terceiro milagre e não conseguiram, disseram para Faraó: isso é o dedo de Deus. Isso é o dedo de Deus, é só o dedo. Glória a Deus. Aí Deus manda 10 pragas. A última, a morte dos primogênitos. Faraó disse: agora não tem jeito. Partiu para a morte. Só tem um que tem domínio sobre a vida, Deus. No cântico de Ana, Ana canta dizendo: tu dá a vida e tu tira a vida. Tu faz subir da sepultura e tu faz descer a sepultura. Então é o Senhor que tem poder sobre a vida. Quando o Faraó percebeu que todos os primogênitos no Egito haviam morrido, até os primogênitos dos animais, dos escravos e até aquele que estava no palácio, Faraó disse: agora não tem jeito. E o povo começou a dizer a Faraó: manda esse povo embora, porque senão daqui a pouco todos nós perecemos. Aí Moisés sai com o povo, acampa na beira do Mar Vermelho. De repente Faraó endurece o coração e vem atrás. Quando os filhos de Israel percebem que Faraó está chegando, murmuram e apavoram. Moisés ora a Deus e Deus diz: Moisés, por que clamas a mim? Fere o mar e atravessa o meu povo. Moisés toca a varinha nas águas, as águas se dividem e o povo de Israel passa a pé enxuto. Faraó, o exército de Faraó entra no mar, as águas retomam e todos morrem. Aí Moisés do outro lado comemora: ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Moisés está dizendo aqui: não tem nenhum Deus igual a ti, só tu és Deus. Está provado, e mais do que provado, que não existe Deus como tu, só tu és Deus. Quem é como tu, glorificado em santidade? Glorificado em santidade, terrível em louvores, obrando maravilhas. E se você ler todo o capítulo 15 de Êxodo, você vai ver que Moisés está ali relembrando tudo que Deus fez. Relembrando o que Deus fez, os milagres. Como puniu a Faraó com as pragas, como abriu o Mar Vermelho, como os inimigos se tornaram como pedra diante dos filhos de Israel. Sabe por que Deus operou esses milagres, irmão? Porque Faraó insultou: quem é o Senhor para que eu deixe Israel? Deus disse: eu vou provar para ele quem eu sou. Mas não parou aí, os milagres continuou. Maná, codornizes, água da rocha, milagres um atrás do outro. A nuvem para proteger durante o dia e a noite. Quando Israel chega no Jordão, Moisés manda os espias, Josué manda os espias espiar a terra. Eles entram na casa de Raabe e ela faz um pedido. Antes que eles deitassem, ela foi ter com eles no eirado e lhe disse: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores desta terra estão desmaiados.
Irmão, o Brasil está precisando de ver milagre de Deus. O Brasil está precisando de experimentar os milagres de Deus nesta nação. Tudo que Deus fez no Egito e no deserto, chegou ao conhecimento do povo lá em Canaã. E eles ficaram, a Bíblia diz aqui que eles ficaram como que desmaiados, como quem diz: quem somos nós para resistir a esse Deus que venceu a Faraó, que abriu o Mar Vermelho, que fez milagre no deserto, que abriu o Rio Jordão? Quem somos nós? O Deus desse povo é mais poderoso do que todos os deuses que nós conhecemos. Glória a Deus, que esse é o Deus que nós servimos. E o que mais importa, irmãos, para nós hoje, não é concentrar no que Deus faz, é concentrar no que Deus é. Qual é o maior erro da igreja moderna? É não estar preocupado no que Deus é, mas preocupado com o que Deus faz. Eu ouvi há poucos dias, ouvindo uma mensagem, o pregador dizia que as pessoas hoje estão fazendo do evangelho um produto de consumo. Um produto de consumo. As pessoas querem escolher a igreja onde vai assistir o culto, onde vai congregar. Não, eu quero aquela igreja, o cardápio é diferente. Quero ir para aquela outra que permite isso e aquilo. Eu quero ir para lá, eu quero ir para cá. As pessoas não estão preocupadas em agradar a Deus, elas estão preocupadas em agradar a si mesmos. Elas estão preocupadas em sentir alguma coisa que lhes proporciona prazer, emoção, alegria, bem-estar, ainda que Deus esteja vomitando da boca aquela organização. A nossa preocupação aqui, irmãos, não é o que Deus faz por nós, mas é o que Deus é. Temos que glorificar a Deus pelo que Deus faz? Sim. Temos que agradecer a Deus por tudo que Ele nos tem feito? Sim. O salmista diz: o que darei eu ao Senhor por tudo que nos tem feito? Nós não temos como retribuir a Deus, mas o principal motivo de estarmos aqui é porque nós servimos um Deus transcendente, o Deus que é superior a tudo e a todos, Deus verdadeiro, Deus poderoso. Nós não estamos aqui pelo que Ele faz, estamos aqui pelo que Ele é. Amém, irmãos? Paulo diz aqui, em 1 Timóteo 1,17, ele fala aqui o seguinte, 1 Timóteo 1,17, ele diz: ora, ao Rei eterno e imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. A gente canta, já ouviu cantar aqui: se Deus fizer, é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se Ele nos responder, Ele é Deus. Se Ele não responder, Ele é Deus. Se Ele nos der o que estamos pedindo, Ele é Deus. Se Ele não nos der, Ele é Deus do mesmo jeito. Então, por que vamos ficar preocupados com o que Ele vai fazer ou não por nós? Nós temos que glorificar porque Ele é Deus, verdadeiro, santo, poderoso. Então, uma vida que glorifica a Deus não consiste apenas da liturgia que praticamos aqui. Não, glorificar a Deus não significa apenas vir à igreja com a Bíblia, ouvir a palavra, cantar, orar, dar um glória, ir no banco, dizimar. Não é apenas isso. Glorificar a Deus significa levar a cruz, carregar o fardo, sem reclamar, sem gemer. Quando nós carregamos a cruz, quando levamos o nosso fardo sem gemer, nós estamos glorificando a Deus. Jesus disse: Pai, eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E foi fácil para Jesus? Não foi. É fácil para nós? Não é. Aquele que leva a preciosa semente, sempre leva gemendo e chorando. Mas isso é glorificar a Deus. Às vezes glorificamos muito mais a Deus no sofrimento do que na bonança. Então nós não podemos glorificar a Deus apenas quando tudo está bem.
mas levando o nosso fardo, combatendo o bom combate, batalhando as nossas batalhas, sentindo a dor do preço que tem que se pagar pelo fato de servirmos ao Senhor. Você pensa que servir a Deus é fácil? Não é. Andar com Deus é fácil? Não é. Tem preço. Tem preço. O primeiro preço é a renúncia. Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue a si mesmo. Segundo, tome a sua cruz. Terceiro, siga-me. E Jesus disse: aquele que me segue, sirva-me. E aquele que me serve, meu Pai o honrará. Então é assim que nós glorificamos a Deus. Amém, irmãos? Mas vamos indo aqui para o final. Esse assunto é tão importante, tão empolgante, que vale a pena a gente estar meditando nele, né? Eu quero falar um pouquinho aqui sobre a santidade de Deus não sofre alterações. E não sofre por quê? Porque Deus não peca, Deus não muda. Hebreus 11, 12, 13 e 8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Então, Deus não muda. Como Ele não muda, sua palavra não muda, sua santidade não sofre alterações. Santidade de Deus não pode ser violada, confundida, nem questionada. E eu resumo isso aqui, apenas num versículo. Salmo 145, 17, diz: justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e santo em todas as suas obras. Quem pode questionar um Deus justo? Quem pode questionar um Deus santo? Quem pode questionar um Deus perfeito? Por isso é que Paulo, quando fala lá no fruto do Espírito, no amor, no gozo, na paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, Paulo diz: contra essas coisas não há lei. Não há lei contra aqueles que fazem o bem. Amém? Por isso que a santidade de Deus não pode ser questionada. A santidade de Deus é padrão espelho para a sua criação. Como assim? Deus criou o homem perfeito. Tão perfeito que Deus diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. A Bíblia diz que Deus fez o homem do pó da terra. Adão foi fabricado pelas mãos de Deus. A Bíblia diz que Deus criou o homem. Mas a vida de Adão veio de Deus. Então por isso é que o nosso corpo e o corpo dos animais vão para a terra. Mas o Espírito que está em você e em mim, esse veio de Deus. Porque quando Deus fez o homem, conforme a sua imagem e semelhança, ele era apenas um boneco sem vida. Mas Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E aí Paulo diz que nele nós nos movemos e nele nós existimos. Nele nos movemos, nele nós existimos. Então, meu irmão, nós somos a imagem e semelhança de Deus. 2 Coríntios 3:18, Paulo diz que nós devemos refletir com cara descoberta a glória de Deus. A glória de Deus. Deus compartilhou um pouco da sua glória conosco. Lá em João 17, parece que 24, Jesus fala: Pai, a glória que tu me deste, eu distribuí com eles. Eu quero compartilhar a glória que o Senhor me deu com aqueles que tu me deste. É por isso que nós temos a glória de Deus na nossa vida também. Nós refletimos a glória de Deus com o nosso testemunho, com o nosso trabalho, com a nossa vida. Nós estamos sempre refletindo um pouco da glória de Deus. Então a imagem de Deus pode ser refletida, e a sua semelhança pode ser refletida no homem. E nós temos aqui o último ponto: santidade revelada na palavra. Eu quero só, adiantando, o sinal já tocou, só citar aqui, irmãos,
que a santidade de Deus, no ponto 3.1, diz que a santidade de Deus faz amar o pecador, mas aborrecer o pecado. Isso é uma pura verdade. Nós temos um versículo de Hebreus 12:1, que manda deixar todo pecado e embaraço, correr com paciência a carreira que nos está proposta. Isaías 59:2 diz que não são as mãos do Senhor que estão encolhidas para salvar, nem os seus ouvidos tapados para que não possa ouvir. Os nossos pecados nos impedem de ser ouvido por Deus. Que Deus nos guarde. No 3.2, a santidade de Deus aperfeiçoa o caráter do homem. Quando nós temos recebido da santidade de Deus, o nosso caráter é aperfeiçoado. E a Bíblia diz que nós somos aperfeiçoados em santidade, primeiro pelo temor. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Aí 2 Coríntios 7:1 fala que nós somos aperfeiçoados no temor do Senhor. A Bíblia diz que lá em Jerusalém, a igreja primitiva estava tão abençoada, vivia em comunhão, na oração, no partir do pão, na doutrina dos apóstolos, estavam em comunhão permanente, que em toda a alma havia temor. É uma das coisas que precisa hoje, urgentemente, acontecer. Tem muita gente que perdeu o temor de Deus. Perdeu o temor de Deus. Em segundo lugar, a santificação é adquirida pela disciplina. E nós temos um versículo aí que é muito interessante, em Hebreus 12:10, que diz que quando nós somos corrigidos pelo Senhor, somos disciplinados para sermos santos nele. Então a disciplina nos leva à santificação. Somos também santificados pelo novo nascimento. Só é santo quem já nasceu de novo. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E somos santificados pela palavra de Deus. Por isso é que nós estamos aqui ouvindo a palavra. A palavra nos santifica. Lá em João 17, Jesus fez 3 pedidos específicos para os seus discípulos. Primeiro, ele pediu a proteção. Aquele que o Senhor me deu, peço que não os tire do mundo, mas que livre do mal. Segundo, ele pediu a santificação. E ele disse que a santificação está aqui. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Terceiro, ele pediu a nossa unidade. Aqueles que tu me deste, eu quero que seja um, como eu e tu, ó Pai, somos um. Então, quando Deus nos guarda, nos santifica, quando Deus nos protege, nos santifica e permanecemos em comunhão, nós somos vitoriosos. Amém, irmãos? Então, essa santificação, ela vem pela dedicação à palavra, porque santificação é a vontade de Deus para a nossa vida. 1 Tessalonicenses 4:3 diz que essa é a vontade de Deus para nós, a santificação. Deus quer que todos nós sejamos santos. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Essa santificação é um processo que tem que ser buscado e cultivado diariamente. Ninguém pense que ela vai terminar aqui. É um processo que começa aqui e termina na eternidade. Nosso processo de santificação só vai terminar o dia que nós formos glorificados. O dia que nós recebermos um outro corpo. Enquanto estivermos nesse corpo, o processo de santificação tem que continuar. E terminando aqui, irmãos, ninguém pode ser santo pela sua própria força, pelos seus méritos, pelos seus próprios meios, pelos seus próprios esforços. A santificação precisa ter a ajuda, a força, a intervenção do Espírito Santo. Só o Espírito Santo nos ajuda a nos mantermos limpos, puros, santificados. Nós já fomos lavados, mas o Espírito Santo está aqui para nos dar prestar essa assessoria, nos dá força, nos dá graça. É o Espírito Santo que nos dá vontade de fazer as coisas corretas, as coisas certas. Você vai ver as obras da carne e as obras do Espírito. Você vai ver que as obras da carne são
são imundas, é prostituição, impureza, lascívia, ira, peleja, dissensão, inveja, glutonaria, enfim, são obras da carne. Mas os frutos do Espírito é amor, é gozo, é paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. O Espírito só opera em nós coisas boas. É por isso que o Espírito Santo nos ajuda no nosso processo de santificação. E eu termino dizendo aqui, que a santidade de Deus é reconhecida no céu. Isaías 3, 6 e 3. Os serafins cantavam, Santo, Santo, Santo. Em Apocalipse 4 e 8, nós temos ali 4 tipos de animais representando toda a criação. João viu ali um animal com o rosto de leão, representando todo animal selvagem. Orlando Boyd diz que aquele leão ali representa todos os animais selvagens adorando a Deus. Outro animal com o rosto de boi, representando todos os animais domésticos. Outro animal com o rosto de águia, representando todas as aves que voam. Mas outro animal com o rosto de homem, representando toda a criação humana. Então, se você for lá para o Salmo 148, você vai ouvir o salmista dizendo, tudo que tem fôlego, louva ao Senhor. E aí ele começa pelo céu, o céu dos céus, toda a criação, e vai descendo até chegar no homem. E quando chega no homem, ele começa pelos velhos, pelos jovens, pelos meninos. Todo ser humano tem que adorar o Senhor, porque Ele é santo. Levante sua mão para o céu. Senhor, nos ajude a ser santo. Nos ajude a entender a Tua vontade. O Senhor quer que sejamos santos, porque o Senhor nos quer morando com o Senhor um dia. E para estarmos aí, Senhor, nós precisamos ser santos. Abençoa a Tua igreja, o Teu povo, aqueles que estão nos ouvindo também pela internet, que sejam santificados por meio da Tua palavra. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Deus abençoe. Obrigado, bispo.